E se vocês lembram, a gente estava falando que o Ministério Público estava já procurando fazer a cassação da aposentadoria, que na minha opinião foi uma aposentadoria política e fraudulenta para aquelas pessoas que têm que trabalhar a vida toda, do tal do Silvinei Vasquez. Vocês sabem muito bem que Silvinei Vasquez agora está preso. E ele, junto com o Anderson Torres, foram as duas pessoas, dois peões principais do Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado que culminou com o 8 de janeiro, com as hordas bolsonaristas destruindo praticamente a esplanada do Planalto toda, né? Destruindo não somente o STF, Superior Tribunal Federal, mas a Câmara parcialmente, o Senado parcialmente, e também com um dano imenso, incalculável, do próprio Palácio do Planalto. Óbvio, o cara tem menos de 50 anos e foi aposentado pelo Bolsonaro. E por que ele foi aposentar? Porque ele sabia que em algum momento ele ia acabar preso. Então, antes que a coisa ficasse pior para ele, ainda durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro lá, através dos golpistas dele, aposentaram o camarada. E agora está aqui nessa notícia: o Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União a cassação de aposentadoria do Silvinei Vasquez, preso pelo PF. Ele recebe 18 mil reais, né, mensagem, desde que se aposentou voluntariamente em dezembro do ano passado, aos 47 anos, no fim do governo Bolsonaro. Só que beleza, né? Aí é bom pra caramba, né? Vamos ler só um trechinho. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União, nesta quinta-feira, dia 10, a cassação da aposentadoria do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, que foi preso agora em Santa Catarina na quarta-feira. Ele está preso, né, em uma das celas da Polícia Federal. E aqui, novamente repetindo, ele recebe 18 mil reais mensais. E aí, ele saiu, ele se aposentou, ganhando. Agora, veja bem como é que a coisa rolou nesse governo. Ele se aposentou, ganhando 18 mil reais aos 47 anos, e arrumou emprego em São Paulo, me parece, numa empresa que ele contratou para fornecer armamento para a própria PRF. Cara, é um troço inacreditável, né? Inacreditável. E aí depois ele saiu dessa empresa quando ele viu que a coisa ia acabar pegando realmente pro lado dele. Então, sabe, tem mais que pegar uns bons anos de cadeia. Mas seguimos aqui, ele recebe 18 mil reais, ele que se aposentou voluntariamente em dezembro do ano passado, aos 47 anos, no fim do governo de Jair Bolsonaro. Você, por acaso, vai se aposentar voluntariamente aos 47 anos com aposentadoria integral, como ele se aposentou? Não, não vai. Eu, por exemplo, eu me aposentei aos 62 anos para ter aposentadoria integral. Ele se aposentou aos 47 anos com aposentadoria integral. É isso, que beleza, né? E aí é claro que ele já se aposentou, como está colocado aqui, quando ele já era alvo de diversas investigações, inclusive sendo réu por improbidade administrativa. Ele já era réu naquela oportunidade. A representação enviada ao Tribunal de Contas da União, assinada pelo subprocurador-geral Lucas Furtado. Ele argumenta que a concessão do benefício foi ilegal. Óbvio que foi, é que foi uma mamata, porque o ex-diretor da PRF respondia a processo disciplinar e já era alvo de investigações criminais. Mais ou menos a mesma coisa, de uma outra maneira que lá o deputado Deltan Dallagnol Cassado tentou fazer. Só que no caso do Deltan Dallagnol, ele ia responder, né, já a 16 processos no CNMP, Conselho Nacional da Magistratura Pública. E aí o que ele fez? Ele sabia que se ele começasse a responder, ele não poderia, evidentemente ia ser condenado, como foi condenado a devolver mais de 3 milhões de reais. Nem sei se ele já pagou isso, provavelmente não. Estava pedindo Pix às pessoas, o dinheiro caindo na conta dele, igual o Bolsonaro. Na conta dele eu não sei quanto caiu. Na do Bolsonaro, estão investigando se não é lavagem de dinheiro. Caiu 17 milhões de reais. Que beleza, né? Mas aí naquela oportunidade, então ele pediu exoneração do Ministério Público, vazou, e aí, é claro, era já um nome bastante conhecido, e foi eleito pelo bolsonarismo. Mas não colou e ele acabou tendo o mandato dele cassado, esperneou. Deu em nada. Mas terminando aqui, o cumprimento de uma lei, a Lei 8.112/90, determina que não será concedida aposentadoria a quem responde processo disciplinar. Mais razão ainda, a não concessão a quem é investigado criminalmente, principalmente por CPI e ofensa à democracia, diz o trecho do documento. E
Vão caçar a aposentadoria dele, com certeza, ainda mais que está violando um requisito legal, vai pegar ano de cadeia e a família que vai ficar realmente numa situação muito difícil, porque esse homem, que não sei se é pai ou não, mas deve ser marido, não soube honrar e não soube fazer cumprimento dos seus deveres enquanto servidor público federal. Servir a sociedade sem tomar partido. E ele tomou partido descaradamente, declarando voto em Bolsonaro, e depois tudo vocês sabem, tentando evitar que os eleitores de Lula, especialmente no Nordeste, pudesse votar livremente e elegesse com uma diferença maior de 2% o atual presidente pela terceira vez, Lula. É isso, meus amigos. Quero mais que ele se dane.